Quero saudar a todos, primeiramente, dizer que nós estamos nessa tarde fazendo uma palestra com o nosso professor Jonathan Ferreira sobre a história da canonização do Padre Cícero, do nosso São Cícero do Juazeiro. E vou deixar aqui a palavra ao nosso eminente professor para que ele possa conduzir essa tarde de reflexão, de estudos, e agradecer a ele sempre a boa vontade em partilhar seus conhecimentos com o nosso Instituto Brasileiro de Estudos Filosóficos e Teológicos. Professor Jonathan, a palavra é sua. Boa tarde a todos, tenhamos um excelente encontro. Muito obrigado, Eminência. Eu fico muito feliz com o convite, fico muito feliz com a presença de todos vocês, tá bom? Na nossa reunião hoje. Eu dividi essa palestra em duas partes, já que serão duas, né? A primeira parte, eu quero trabalhar principalmente o início da canonização de São... Início não, quero trabalhar o Padre Cícero antes da canonização, e na segunda parte é que a gente vai trabalhar propriamente dita a canonização do Padre Cícero e outras questões ligadas ao Padre Cícero, que não deixa de ser um assunto atual no país. Volta e meia aparece no jornal alguma coisa relacionada a ele, e também a luta, a ideia de indústria da fé, que é uma discussão muito forte hoje, quem estuda o Nordeste, principalmente a região do Crato, tá bom? Na primeira parte, eu queria trabalhar, e aí eu também vou me dispor, eu tenho um fichamento dos livros que eu utilizei, eu vou colocar esse fichamento no grupo, tá bom? No grupo dos professores, depois a Eminência, Vossa Eminência Dom Bertol, ela disponibiliza para vocês, para quem tiver interesse. Os textos também eu tenho em PDF, se eu não me engano, deve ter algum lugar no meu computador tem muito PDF. Quem se interessar, eu também posso passar para vocês depois, tá bom? Então vamos começar. Padre Cícero, né? Padre Cícero não, Cícero Romão Batista, ele era de uma família de comerciantes, onde o interessante da ideia do Padre Cícero, em primeiro lugar, é que a gente tem que começar a pensar. Nós, como os católicos brasileiros, já que a Igreja Católica Brasileira canonizou o Padre Cícero, nós acreditamos nos milagres que aconteceram. Mas, logicamente, para outras pessoas são mitos. Então, nessa primeira parte, a gente vai trabalhar Padre Cícero, santo ou mito? Né? Então, Padre Cícero, né, Cícero, ele era filho de feirantes, né? O pai dele vem a falecer, ele fica sem muito saber o que fazer, mas ele queria muito entrar no seminário. E ele tem um padrinho um pouco mais abastado, e esse padrinho é patrociná-lo no seminário, lá em Fortaleza. Ele passa esse tempo no seminário e depois, posteriormente, lá no futuro, vão falar que, na verdade, o Padre Cícero, ainda garoto, ele teve um sonho e que um anjo falava para ele que ele ia ser grande no Nordeste. E para isso ele tinha sido escolhido para ser sacerdote. E depois, né, narra que ele, quando vai lá com o padrinho dele, ele conta desse sonho. O padrinho dele, né, compadecido e por sentir que aquela narrativa era verdadeira, patrocina ele no seminário. Ele consegue se tornar padre, né? Ele, assim, a gente vai ver os registros dele, não era um acadêmico brilhante, a gente não pensa, né? E realmente ele passou normal, não chamou muita atenção, não é um dos melhores alunos, mas sempre ele é colocado com os professores no registro como um homem, né? Um garoto calmo e um garoto dado à oração. Isso era um dos pontos fortes dele, ele não chamava muito a atenção. E aí ele ainda moço, com 28 anos, ele é convidado, a mãe dele mora no Crato agora, tinha saído do capital, tá morando no Crato. O Crato, historicamente, era um lugar com uma terra muito boa, mas era um lugar dominado pelo banditismo. Não que não existissem esses lugares aqui no país dominados pelo banditismo, mas né, normalmente quando alguém era acusado de assassinato, existia muito crime de mando, iam se esconder no Crato. Então o Crato, no Nordeste, naquela época, não era bem visto. Mas ele ia visitar a mãe dele, e quando chegou lá, ele falou, já que você vem para cá, para Juazeiro, visitar a sua mãe, né, e tal,
Se o senhor poderia, como padre, administrar, a gente está sem sacerdote na capela, na igrejinha de Nossa Senhora das Dores, que a gente sabe que é uma catedral, né? E não tem lá, e não tem ninguém lá. O senhor poderia, nesse dia, fazer o sacrifício da missa e realizar, administrar os sacramentos do pessoal? Ele aceita. Mas a ideia de agora Padre Cícero não era voltar, não era ficar lá em Juazeiro. A ideia dele era voltar para Fortaleza, né? E ser professor do seminário. A ideia de Padre Cícero era seguir a carreira acadêmica. Na avaliação dele, era uma carreira mais estável, certo? E além de ser uma carreira mais estável, deixa eu só botar aqui o celular para carregar rápido, que eu tenho medo que descarregue. Pronto. A ideia do Padre Cícero era voltar para o seminário e seguir uma carreira acadêmica que ele avaliava ser uma carreira mais calma, estaria na capital, e ele avaliava também que ele não queria ter uma vida pastoral. Ele vai para a igreja de Nossa Senhora, para a igrejinha de Nossa Senhora das Dores, não tem mais do que 60 casinhas por ali, e ele começa, né, a ministrar os sacramentos. O pessoal gostou tanto, né, o prefeito da época, que o convidou, falou, olha, Padre Cícero, a gente gostou muito do senhor, a gente queria que o senhor ficasse, né, aqui, como pároco. O que o senhor acha? Ele falou que ia pensar, mas ele não queria ficar. Só que já estava muito tarde. Então ele não queria, ninguém queria, naquela época, como hoje até em alguns lugares, normalmente as pessoas evitam viajar de noite, principalmente de carro, né? Naquela época. Imagina naquela época. Então ele evitou e dormiu na igrejinha de Nossa Senhora das Dores e lá teve um sonho profético. Ele, nesse sonho, um anjo levava ele até a ceia, né? A Santa Ceia, a última ceia, né? Como foi criado aquele quadro, a narrativa é igual. Ele vê Jesus, vê os 12 apóstolos, vê anjos em cima, e ao fundo ele vê o Nordeste, principalmente a região do Crato, dominado por toda a miséria daquele local. Falta de água, animais mortos, banditismo, crimes de mando. E aí, uma hora, Jesus olha para ele, fala para ele, né, que era para ele estar lá. Tem até um... Só para eu citar aqui... Eu não vou achar agora, eu não vou me estressar com isso, não. E aí, né, o Padre Cícero, depois dessa revelação, aceita ficar em Juazeiro. Ele aceita ficar em Juazeiro. Lembrando que, historicamente, aquela região também tem um texto do Cavarro Valdelar, O Milagre em Juazeiro, desculpe, que ele coloca o seguinte, ó, na página 17. Assim, as proprietárias de terra praticavam uma liturgia antiga e complexa, carregando as imagens dos santos padroeiros das paróquias em profissões e implorando chuva a Deus. Por sua intercessão, novenas e outras práticas litúrgicas populares eram também correntes de sanar os males do mundo. Mundo este que até meados da década de 50 era no tocante do Vale do Cariri, de Socorro e Anápolis. Padre Cícero, ele entra nessa lógica de mundo. Então, já existiam crendices populares no local, existia uma anarquia enorme, nem as grandes famílias proprietárias de terra daquela região, a anarquia até essa ponto, porque eles se aproveitavam dessa anarquia para eliminar inimigos. E, inicialmente, o Padre Cícero, mesmo se é uma pessoa que fala calma, de conversa, ele tem dificuldade. Porque mesmo sendo uma pequena cidade, não mais casa, ele tem bandidos que realizam todo tipo de crime, ele tem prostíbulo, ele tem prostíbulos no local, ele tem falta de água e fome, ele tem poder local. E Juazeiro só vai se tornar o que ela é hoje depois do primeiro milagre. Não que ele não realizasse outros antes, lógico. Ele começou a ser conhecido. Tá.
Melhorou agora? Acho que sim, né? Ótimo, obrigado. Lembrando, né, que... Deixa eu só voltar ao raciocínio. Pronto. Ele tinha toda essa lógica de mundo ao redor dele. Ele era um corpo estranho naquele mundo. Lembrando que a igreja que ele fazia parte, a Igreja Católica Apostólica Romana na época, ela estava com uma ideia de romanização. O que é a romanização? Para quem talvez tenha ouvido falar ou para quem não conhece. O que foi a romanização? A romanização foi um processo que existiam, principalmente aqui no Nordeste, aconteceu no país inteiro, mas principalmente aqui no Nordeste, existiam uma formação de padre, para ser padre na Igreja Católica Romana, por mais que existisse um seminário, bem defasada, muito defasada. E que muitas vezes o sacerdote era colocado em lugares desérticos, sem muito apoio. Então, aquele negócio, cara, ser humano ele tem que se adaptar. Então, o que acabava acontecendo? Muitos dos padres acabavam, primeiro, aceitando as crendices populares e misturando com a liturgia, certo? E também constituindo família. Então, era muito comum você entrar em 1850, naquela época ali, até antes de 1850, e até depois. E aí, quando chega na proclamação da República, o pessoal desiste. A ideia que, principalmente os padres nordestinos, não eram preparados e tinham que ser substituídos. E até mesmo a possibilidade de passar novamente pelo seminário. Existia essas possibilidades. Então, o que a Igreja Católica Romana faz? Ela vem com a ideia de eurocentrismo. Ela começa a pegar padres de outros lugares do mundo e enviar aqui para o Brasil. Com o objetivo de quê? De pegar a religião católica romana na Europa, inserir aqui no Brasil e, de certa forma, acabar com a cultura popular. A ideia era acabar com a religiosidade popular, sem levar em consideração que em cada lugar do Nordeste nós temos uma cultura popular diferente. Temos crendices diferentes, temos lógicas de poder e lógicas sociais diferentes. Então, vamos nivelar tudo isso. Por mais que o Padre Cícero tenha sido formado no seminário e estava fazendo um bom trabalho naquele momento, tentando realizar um bom trabalho, ele é colocado junto desse mesmo seis de padres que deveriam ser futuramente substituídos ou passar novamente pelo seminário para reavaliações, ou se não excomungados. Então, ele estava nesse processo, né? E aí, quando ele indo para Juazeiro, ele viu essa realidade também. Ele viu essa realidade, mas imagina uma questão de hierarquia. Ele só era um padre novo, recém-formado, 28 anos, novinho ainda, com baixa estatura e tudo mais. Ele não ia embaraçar com questões relacionadas à hierarquia maior, certo? E aí, ele começa, primeiro, ele adquire, e aí a gente tem até hoje aqui no Nordeste, né, esse negócio de levar o santo, é uma coisa que a Legião de Maria Católica Romana faz, que a Igreja Católica Brasileira também realiza, em algumas, não em todas, em algumas dioceses, levar o santo para casa. Eu acho que uma coisa, eu não posso cravar aqui que é uma coisa mais do Nordeste. Eu não tenho essa informação, eu não vou fazer isso. Não serei leviano, academicamente falando. Quem for de outras religiões depois podem comentar comigo aqui, então é uma conversa até bem legal para a gente trocar figurinha. Mas aqui no Nordeste ainda existe isso, assim, passa uma semana, a imagem do santo passa uma semana na casa de fulano, aí vão lá, faz uma oraçãozinha para entregar, depois uma oração para ir, quando vai fazer um texto na casa, leva uma imagem de Nossa Senhora. Aqui em Maceió, principalmente Nossa Senhora da Conceição, mas aqui no interior de Alagoas a gente tem uma força muito maior de Nossa Senhora das Dores. Então, isso acontecia. E principalmente, e olha a lógica, é sempre ligado à chuva. Historicamente, até hoje falando, e aí a gente pode entrar nessa discussão depois, a questão da chuva no Nordeste é algo muito importante. Porque hoje a gente sabe, com os avanços tecnológicos, essa cerca no sertão é muito mais uma questão política, força de vontade política, do que realmente impossível resolver, né?
sabe que tem essa questão política também, ainda hoje. Então, o Padre Cícero realiza alguns milagres. Tem o milagre da chuva, que é um dos primeiros milagres que ele tem. Ele realiza depois esse milagre, em novenas. Ele olha para o céu, pede chuva e a chuva cai, e aí começa a juntar um pouquinho de gente. Mas um milagre pontual, que vai caracterizar Juazeiro naquela época como epicentro de viagens atrás de milagre, é o milagre da Beata Maria de Araújo. Quando ele dá a comunhão e coloca a hóstia na boca dela e se transforma em sangue. O engraçado de tudo isso, que no primeiro milagre existia um médico na celebração, e esse médico manda, né, pede exames e comprova que realmente se transformou em sangue a hóstia, em carne e sangue, né? Ele comprova. O engraçado é que quando o bispo se vê pressionado e abre uma comissão de análise para entender o que está acontecendo em Juazeiro, isso muito tempo depois, ele ignora o laudo desse médico. Ele não leva... E detalhe, esse laudo a gente sabe por registros de fontes secundárias, de livro. O laudo mesmo sumiu. Então, em livros, que assim, na história a gente trabalha com fontes. Tem as fontes primárias. O que são fontes primárias? São fontes documentais, fontes de arquivo. E fontes secundárias. Aí vem os livros, revistas, ensaios, artigos, textos. Esses são fontes secundárias. Essa informação do laudo é uma fonte secundária. Então, alguém não, acredito que eu falo até o nome do quem trabalha isso, é o Carlos Alberto Talov, no livro Padre Cícero de Juazeiro, a Construção do Mito e o Seu Alcance Social Religioso, lá em 2015. É recente até. Ele em análise, em um arquivo particular de documentos, ele acaba descobrindo que cita que o médico estava presente no primeiro milagre e que ele realizou as análises. Quando ele foi procurar o nome do médico, não se sabe muito bem quem era o médico, ele também não conseguiu achar o laudo, mas tem essa pista. Existiu um médico e a igreja não leva esse médico em consideração, ignora esse médico. E aí a gente vai chegar nesse ponto. E esse milagre da hóstia não acontece uma vez, acontece várias vezes. E imagina, uma cidade com 60 casebres, não mais de 100 pessoas morando, passa a ter de uma hora para outra 5 a 6 mil pessoas. Porque isso se espalha pelo Brasil. E quando isso se espalhou, o Padre Cícero, aproveitando disso, começou a primeira coisa que ele fez foi um toque de recolher, a partir das 10 horas da noite. Ele fechou o prostíbulo. Ele também tinha uma questão ambiental, ninguém se lembra dessa parte do Padre Cícero, é uma coisa interessante. Ele também institui regras. Então, ele proíbe que todo mundo que tem animal, boi, cabrito, deixe livre pela terra. A gente sabe hoje, né, que quando tem um cabrito, um animal, um boi, um animal, ele começa a pisar muito na terra, atrapalha o crescimento, né? Então ele proíbe, ele fala, todo animal fique num cercadinho e tudo mais, tudo bonitinho. Também, além disso, ele institui, para acabar com o crime de mando, quem matou, não mate mais. Quem roubou, não roube mais. O medo de verdade vive na fraternidade, como já diz o Bendito. Ele fala essa frase na Guerra de Juazeiro, que nós vamos chegar lá. Mas antes disso, dessa frase histórica nessa guerra, ele já fala essas frases em outros momentos. Então, o grupo de coronéis ao redor não gostam também do Padre Cícero. Ele constrói, manda derrubar a igreja de Nossa Senhora das Dores e no mesmo lugar constrói a igreja de Nossa Senhora das Dores hoje. Quem já foi para Juazeiro sabe que é enorme. Então, para aquela época, e com dinheiro próprio, a diocese não ajudou em nada. Pessoas que iriam lá que ajudaram ele.
fora outros milagres que não foram, com certeza, colocados, né, em papel, registrado, mas a gente sabe que havia cura, a gente sabe pessoas que voltaram a andar no momento depois da comunhão, ministrado pelo Padre Cícero, e isso vai colocá-lo numa sala de posição como santo do Juazeiro, certo? Lembrando que nós estamos ainda no Império. E lembrando também que, historicamente, existia uma lógica de pregadores, pessoas proféticas no Nordeste. A gente tem Antônio Conselheiro, a gente tem Frei Caneca, e a gente tem Padre Cícero e outros. Eu citei Antônio Conselheiro porque a diferença entre Padre Cícero e Antônio Conselheiro, Frei Caneca e outros é que Padre Cícero não queria acabar com a ordem social da época. Ele em nenhum momento organizou-se para criar revolta, né? Ao contrário, ele queria a evolução daquele local esquecido por Deus, porque ele sempre falava nas suas pregações que foi uma missão dada pelo próprio Cristo a ele. E aí algumas pessoas colocam o Padre Cícero como um dos apóstolos. Isso aí é uma crendice popular no Nordeste, principalmente de Juazeiro, que dizem que no sonho Jesus Cristo também falou que ele era um novo apóstolo. A gente sabe, né, que existem os dois apóstolos, depois dele ainda tivemos Paulo, considerado Paulo apóstolo, porque Deus falou com ele e tal. Acho que Barnabé também, isso aí eu não posso estar me enganando. E aí algumas pessoas consideram o Padre Cícero como um apóstolo de Cristo na Terra nesse período. E aí começou, Padre Cícero avança em anos, né, cada desses milagres avança como prefeito de Juazeiro, certo? E aí ele abre em Juazeiro algo muito raro, que é uma linha de trem. E a gente sabe que nessa época, trem, e aí é uma crítica que eu faço até abertamente, é muito barato, a gente tem malha ferroviária, né? Ferrovia, né? Do país inteiro abandonada aí, ninguém faz nada. Tem malha para ligar o país inteiro, e é muito barato. E nessa época, o Brasil chegou até depois da República, mas isso aí vai acabando depois de 45, vai entrando no declínio, né? A gente era a maior malha ferroviária do mundo, das Américas, era que é do Brasil. E foi deixada para lá. E ele consegue ligar uma linha de trem a Juazeiro. Então, Juazeiro, de um lugar muito difícil de chegar, se torna um lugar, naquela época, fácil, por causa da linha de trem. E aí aconteceu a confusão, né? Uma família que estava há muito tempo no poder, aliada ao Padre Cícero, leva um golpe e sai do poder. E aí, quando ela sai do poder, o atual governador da época, ele manda tropas a Juazeiro, ficar estacionado ali próximo de Juazeiro, porque ele tem medo de uma revolta, porque o Padre Cícero não aceita, e é aliado a outra família, ele não aceita. Antes disso, há uma reunião, a gente chama que a historiografia chama de Pacto dos Coronéis. Padre Cícero participou desse pacto do coronel, sem ser coronel. Porque Padre Cícero é uma figura tão importante que ele impunha a sua presença aos coronéis da época. Lembrando que também Padre Cícero chegou a ser, nesse caso, né, com o dobramento do processo lá em 1892, ele foi suspenso de ordem, mas isso é mais para frente. E aí ele começa, né, com esse combate, né, e não aceita. Juazeiro é sitiada, né, a combate, ele se junta com a família aliada, marcha essa Fortaleza, é governador de Fortaleza por algum tempo, restitui o poder à família, que ele é aliado. Então, por isso que a gente fala, tem muitas pessoas, eu tenho um colega de curso que falava que na figura de Padre Cícero só faltava uma pistola na mão dele. Ele brincava com isso.
Mas se a gente for olhar por um lado, não falta uma pistola. Ele tinha, sim, nas mãos uma pistola, mas uma pistola, eu vou usar esse exemplo aqui, mas hipotético, não que o Padre Cícero fosse pró-arma, ou eu sou pró-armas, a pistola dele é para proteger a população dos desmandos, da perca de poder que o Crato e Juazeiro ia perder com a outra família no poder. E a preocupação que ele tinha com aquele povo sofrido e esquecido. Lembrando que a própria hierarquia romana esqueceu de Juazeiro, não deixando, eles não tinham padre. E também o próprio Estado esqueceu de Juazeiro, deixando aquele lugar ao léu. Quem foi lá foi Padre Cícero, logicamente unido com N pessoas, né, daquela localidade, que vão se aglomerando ali por causa dos milagres dele. E aí tem muitas pessoas que falam que Padre Cícero tem uma lógica messiânica, mas a gente tem que levar em consideração que é desconexo essa ideia de colocar em Padre Cícero uma ideia messiânica. Por quê? Como é que se caracteriza a ideia de messiânica? Antônio Conselheiro era messiânico. Ele falava que ele ia fazer um verdadeiro Estado de Deus. Então, aquilo ali era um Estado, tinha suas próprias regras, ele era o principal interlocutor de Deus, e alguns consideravam ele Deus. Padre Cícero, no momento, foi messiânico. Ao contrário, ele não fechou Juazeiro a leis do Estado brasileiro em nenhum momento. O único momento que ele foi contra foi nesse caso que ele marchou até Fortaleza, né? Ele foi para cima por uma questão, né? Até coloca aqui, deixa eu ver qual é o autor, Igor Viana Santa, a influência do Padre Cícero e a imagem da cidade de Juazeiro. Esse cara aqui não é um historiador, mas ele fala um negócio bem interessante, é um resumo bem legal. Cícero ordena que não pagassem mais impostos à cidade vizinha, que apenas os impostos estaduais e federais deveriam ser repassados. Aos poucos, o padre consegue apoio das outras cidades. Em 1911, a Lei 1028, de 22 de julho de 1911, cria a Vila Autônoma do Juazeiro, lembrando que antes Juazeiro não era autônomo. Cidade, além do santo local, tornar-se o prefeito da cidade, convocando coronéis e elaborando o pacto dos coronéis, como eu citei. Além de leis rígidas para a manutenção da moral e bons costumes da cidade, novamente o padre encontra obstáculos e oposição, não apenas na igreja, mas também grandes inimigos políticos do Ceará. A família Rabelo é ela que toma o governo, que governa o estado durante esse período. Em 1902, destitui Padre Cícero do cargo de prefeito, ação que gerou grande revolta. E justamente com Foro Bartolomeu, que é o principal aliado do Padre Cícero da época, tem-se início a maior revolta do Ceará, caminhando para a sedição do Juazeiro em 1914 e a criação de um exército de jagunços sertanejos de cangaceiros abençoados pelo Padinho. Sitiam a cidade vizinha e rumam à Fortaleza. Detalhe, antes eles foram sitiados. Ordena destituírem o governo vigente, Foro torna-se presidente legislativo e Cícero vice-governador da província do Ceará. Assim, Padre Cícero consolida o poder e a força do vice-governador da província do Ceará. E reafirma o poder de persuasão e devoção, cega, que seu Robano nutria por ele. Essa parte do cega é do autor. Ele bota grife meu. Mas o legal de tudo isso beleza. Eu estou acabando já, acho que até antes das 2h20 a gente já está abrindo para a nossa discussão. O interessante de tudo isso, né, é que o Padre Cícero se tornou uma figura política e religiosa. Que ele ele toma o poder da mão dos rabelos. Os rabelos não conseguem mais se articular depois disso. E ele coloca os aliados dele de novo onde eles estavam. E a igreja brasileira focou-se principalmente por aí, tem muitas dificuldades. Quando eu imagino Dom Vanilo fazendo a defesa da canonização do Padre Cícero, nosso primeiro bispo diocesano. Recentemente a gente comemorou os 50 anos da nossa diocese.
Como é que ele articulou essa defesa? Porque ele tem milhares de falta de fontes, principalmente na época que ele canonizou, dificuldades, e na minha opinião, essas dificuldades foram trazidas por mecanismos romanos que não queriam mesmo, queriam a ideia de apagamento, só que se tornou muito grande para apagar. Por exemplo, Beata Maria de Araújo, onde é que ela está? Para onde ela foi depois? Ela é analisada, e aí por que não considerar o milagre da Beata Maria de Araújo? Por quê? Eu vou te falar o porquê. A igreja tinha muito, naquela época, primeiro que eles não consideravam padres nordestinos, por causa da romanização, por causa daquilo que eu falei lá no início da palestra, né? Eles tinham muito padre que tinha esposa, tinha filhos, que misturava a liturgia com crendice, e eles queriam romanizar tudo, né? Pegar o europeu, trazer aqui para o Brasil e trazer a ideia católica de fé verdadeira, e era europeia, não a brasileira. Sem levar em consideração cultura, região, pessoas, dificuldade, miséria, questão financeira, nada disso. O segundo ponto é que a Beata Maria de Araújo era analfabeta e era negra. E eu acho importante pontuar isso hoje. Hoje a gente está no Dia da Consciência Negra, dia 20, né? Hoje é o Dia da Consciência Negra, então havia muito também essa dificuldade, esse preconceito. Narra-se em alguns livros que esse milagre da hóstia aconteceu em outros momentos sem Padre Cícero ministrar o sacramento. Aconteceu em outros momentos. E uma vez ou duas que não aconteceram, que ela falou que o sacerdote estava fora da graça, ela teria sido agredida. Então, como é que a gente começa a pensar isso hoje, né? Quer dizer, eu vou invalidar um sacramento, invalidar um milagre. Não, vou invalidar um milagre mesmo sabendo. Detalhe, existia um laudo de um médico na primeira vez que um milagre aconteceu, esse laudo foi perdido. Ninguém sabe onde esse laudo foi parar. E eu vou invalidar, porque no Nordeste, Padre Cícero, ele foi formado no seminário de qualquer jeito. Como ele foi formado no seminário de qualquer jeito de Fortaleza? Ele entrou com seus 11, 12 anos de idade e foi sair com 26 anos, por aí. Então, como é que a formação dele foi deficitária? Não existia formação deficitária. O que existia era uma falta de cuidado pastoral da Igreja Católica Romana naquela época para com o Nordeste. E aí a gente vê, né? E aí a gente tem umas discussões aí. Alguns falam, não, o Padre Cícero é obediente, foi suspenso de ordem, e aí hoje ele não foi excomungado. Outros historiadores falam, por tudo que aconteceu, ele foi excomungado. O que a gente sabe, e aí eu vou deixar para a nossa segunda reunião, que vai acontecer, o Dom Bertol vai falar a data, para entrar na ideia, como aconteceu a canonização do Padre Cícero, por Dom Vanilo Galvão Barros, que levou e fez a defesa, e também trabalhar a indústria de fé em Juazeiro, que é muito importante. Por quê? Porque a Diocese de Maceió e a Igreja Brasileira muitas vezes é acusada de realizar a indústria de fé com São Cícero do Juazeiro. Dom Vanilo, quando canonizou o Padre Cícero, foi dito que ele estava canonizando para encher os bolsos dele de dinheiro. E afinal, quem é que enche os bolsos? Quem é que utiliza a fé do sertanejo sem nunca canonizar e nunca aceitar o santo que veio pelas pessoas? Somos nós? Isso aí eu vou encerrar para deixar essa reflexão para a gente analisar no próximo debate. Eu vou dar uma atiçada em vocês. Desde já eu agradeço. Está aberto aí para as perguntas, como já disse Dom Bertol. Muito obrigado. Vice? O Tibério já vai começar aí, meu amigo contemporâneo, amigo de fé, meu irmão camarada. Agradeço ao professor Jonathan pela exposição. Foi muito importante, e agora eu vou deixar aqui, então, aberta aos questionamentos, às colocações de todos, né? Para que a gente possa também aprofundar um pouco mais o nosso debate dessa tarde. Deixo aberto aqui ao Padre Tibério, e quem tiver também desejo de participar, é só clicar aí no íconezinho da mão levantada.
Então, boa tarde a todos. Primeiro eu queria pedir desculpas, viu, Jonathan, pelo atraso É isso, rapaz. aqui na palestra, tá? Tudo bem. Então, eu queria iniciar, eu tenho algumas questões, mas eu queria iniciar com você comentando. Eu peguei essa parte já final que você falava da vida política do Padre Cícero, né? E já aconteceu algumas vezes, né? É engraçado, né? A gente ouve questionamentos da canonização, tanto dos de fora quanto dos de dentro também, né? E eu vi algumas objeções relacionadas à questão política do Padre Cícero. Então, algumas pessoas questionavam que ele se filiou a partidos conservadores, ou como a gente poderia dizer, de direita, e colocavam isso como um empecilho, né? Como se a santidade dependesse de você estar afiliado a um partido de esquerda. Mas falavam isso no sentido assim, de que a direita não estaria preocupada com os pobres. E a gente vê pela história do Padre Cícero essa preocupação com os pobres. Então, eu queria que você, né, na sua visão de historiador, comentasse um pouco sobre essa filiação política do Padre Cícero e como fica essa questão do relacionamento com os pobres, né, na vida dele, na vida do padre Cícero. Vamos lá. Vou começar primeiro pelo mais fácil, que é dos pobres. Porque o negócio do político é mais complicado, mas a gente consegue chegar lá. A ligação Padre com o pobre é desde sempre. Ó. Imagina, ele chegou lá com 28 anos, 60 pessoas lá em Juazeiro, 60 casebres lá em Juazeiro, o pessoal não tinha nem o que comer. Então, a vida e o crescimento, ele cresceu junto de Juazeiro. Ele cresceu bem da miséria do sertão. Quem já foi para o sertão sabe como é. Se você nunca foi, se alguém nunca falava, vê como é que é até hoje. É por isso que eu digo que é uma questão de vontade também. Isso me revolta um pouco. O pessoal morre ainda de lá de sede. Falta de comida mesmo, miséria. Pronto, tá sobrando alguém, mas eu acho que alguém tá com o áudio aberto, do Viva Voz, e aí quando fechou, melhorou. E aí eu mexi aqui também, com segurança. Sim, então o Padre Cícero desde sempre teve preocupações com os pobres. Os donativos que ele realizava mais de uma vez, doação de comida, trazendo água, a criação da linha férrea lá em Juazeiro, facilitou a chegada de mais ajuda a Juazeiro para as pessoas pobres. A igreja de Nossa Senhora das Dores se transformou em epicentro de doações também. E a gente tem que lembrar que o pobre é pobre não é só por causa de comida e de bebida, não. Vou dar um exemplo aqui de Maceió. Há uns 10 anos atrás aconteceu uma inundação, acho que foi em Satuba, inundação em Satuba. E aí muitas pessoas perderam a casa e ficaram muito tempo morando em escolas. E aí foi uma pesquisadora da Universidade Federal de Alagoas, agora não me recordo o nome dela, fez uma pesquisa e ela entrou na conclusão: as pessoas não tinham comida, tinham água, mas as pessoas, muitas delas se tornaram alcoólatras. Temos que lembrar que a ajuda não é só comida, não, e água, não. O Padre Cícero deu 2 tipos de ajuda espiritual também. Aquele povo estava esquecido, aberto a todo tipo de destruição. Ao banditismo dos cangaceiros, ao banditismo dos próprios senhores ao local, sabendo que muitas vezes já acontecia, tem até um livro de Ariano Suassuna que trata isso. Não esqueci agora qual é o livro, mas que mostra uma parte que um pai vai levar uma filha e ele prefere dar essa filha para um prostíbulo do que ficar com ele porque sabe que ela vai se alimentar. Então isso acontecia muito. E parou de acontecer no Juazeiro. Eu não estou falando que era uma sociedade perfeita, não. Longe disso. Tinha um monte de defeitos ainda. Mas o Padre Cícero fez o que o Estado não fez. O que a igreja também não fez. Porque não chegava ali. O Padre Cícero tinha ligações com os jagunços, tinha ligação com o cangaço, tinha ligação com os senhores em torno. Então ele conseguia estabilizar. E algumas pessoas defendem que depois de algum tempo o Juazeiro se transformou num triângulo de paz. Então não existia mais crime de longo,
continuava acontecendo ao redor, mas ali já não acontecia mais. Por quê? Por causa do Padre Cícero do seu trabalho. E só dele organizar um pacto dos coronéis para organizar uma paz. E ele se forçar, os coronéis não queriam ele na reunião, ele está lá, forçando a presença dele, já mostra o poder que ele tinha. Agora vamos falar sobre a filiação dos partidos. Gente, a gente tem que parecer anacrônico. A gente sabe que a direita conservadora hoje não é mais a direita conservadora de 1850. Brasil, império ainda. A gente não está nem falando da República. A República aconteceu em 1889. Então as diferenças são tremendas. Falar que a gente tem que lembrar que em 45 ainda, falar que era autoritário era bom. O governo de Getúlio Vargas, os governos mais evoluídos da Terra, colocaram o governo autoritário do Brasil, que a gente acha documento assim, e eram considerados figuras de modernidade. Só um minuto. Deixa eu só acabar aqui, já pergunta, mas já te vi. E aí, Padre Cícero se filiou primeiro. Para ele ser prefeito, ele tem que se filiar a alguma coisa. Ele seguia a regra legal do jogo. Segundo, Padre Cícero era conservador? Era. Por quê? Porque se a gente pegar qualquer pessoa em 1800 e 1850 e comparar com 2021, qualquer galera daquela ali vai ser conservador. Por quê? Porque não existiam os livros que tem hoje. Lógico, algumas pessoas vão falar, não, mas você está justificando Adolf Hitler de maneira nenhuma. A Adolf Hitler criou uma lógica ultraconservadora lá em 45, que era o nazismo. É outra coisa. Eu estou dando esses exemplos para fazer os contrapesos, então, para o pessoal começar a pensar sobre. E outra coisa, se a gente for pensar, Dom Bosco era conservador? É Dom Domingos, Dom Bosco das crianças? Me esqueci agora. São João Bosco, né? São João Bosco. Ele era conservador? Só porque ele abriu orfanatos para as crianças? Isso é coisa de conservador? Hoje pode ser. Algumas pessoas falam, não é possível um negócio desse. Existe ONG para tudo que é lado, mas naquela época, no Império não tinha nem educação pública, minha gente. No Império não tinha nem educação pública. Imagine alguém para pensar pelos pobres. Então, muitas pessoas vão ser consideradas conservadoras. Isso não é justificativo para a não canonização. Porque para Jesus Cristo não existe direita ou esquerda. Existe a espiritualidade humana. Isso eu não estou falando como historiador, não. Estou falando da minha crença filosófica. Tá certo? Agora uma pessoa levantou a mão aí. O senhor, pode falar. Ele tira do mudo. Boa tarde, também entrei agora. Eu estava ocupado, mas é um tema que eu gosto muito. Eu queria, primeiro, logo fazer as indicações. Saiu esse livro, viu? A Mulher Sem Túmulo, de Nilce Costa e Silva. Eu já até publiquei lá. Que é Beleza. Maria do Araújo. E ótimo. Esse grupo de estudo aqui, da Universidade do Pernambuco, tem um artigo do Wagner Lopes Sanches, A Trajetória de um Conflito Religioso. O conflito entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Brasileira no início da década de 70, que trata exatamente da canonização do Padre Cícero. É interessante porque é um artigo científico, né? Aí agora, como eu estou aqui no Ceará, eu queria fazer aqui, eu não ouvi o começo da sua palestra. Eu já peguei você falando da sedição de Juazeiro. Então, eu queria fazer aqui umas observações. Primeiro, eu não sei se você deve ter falado, o pacto que o Padre Cícero participou foi em 1911 a favor do Nogueira Scioli. Nogueira Scioli era um ditador que estava aqui desde 1896 no poder. Eu entendo que o Padre Cícero, como já atrás, um pouco antes do final do século, tinha tido esse problema com a igreja, e eu sou da linha dos que dizem, sabem, né, que ele não foi excomungado, porque se ele fosse excomungado, ele não podia comungar. E ele comungava e ele assistia às missas, dava o recado. No Helder Câmara tem informações de ter ido lá. Se der tempo, eu dou aqui o exemplo.
quando era jovem seminarista. Pois bem, o Partido Conservador era do Nogueira Scioli. Então, houve um movimento no governo aí até do alagoano, do Marechal Hermes, para destituir as oligarquias, né? E aqui esse movimento foi liderado pelo Franco Rabelo. Então, eles derrubaram a oligarquia do Nogueira Scioli no começo de 1912. Aí aqui é que eu quero reparar. É nesse momento que o Padre Cícero vai ser o terceiro ou o quarto. A Constituição do Ceará, naquele tempo, tinha 4 vice-governadores. Então, o Padre Cícero foi ser governador no governo Franco Rabelo, e não depois, que deu um parecer aí que você me pareceu, não sei se eu estou entendendo, que ele vai assumir o poder depois da sedição. Não é. Depois da sedição, aí houve a sedição. Vice-governador. Fica vice-governador depois. Mas é antes. Ele faz parte do governo que foi derrubado. Do governo. Então, aí depois ele volta. Que ele derruba o Zabelo, ele volta depois. Eu vou olhar. Eu acho que ele não volta. Porque é o seguinte, aí bem. depois há uma intervenção e quem fica governando o Ceará é o general Setembrino de Carvalho, que houve toda houve uma assembleia em Juazeiro e foi eleito o Floro Bartolomeu como presidente. Aí ficaram 2 presidentes, o Franco Rabelo aqui e o Floro Bartolomeu lá. Aí houve a intervenção. Quando eles chegam, o Padre Cícero também não veio a Fortaleza. Vieram alguns jagunços, né, que era o nome que era dado a eles. Né? E eles iam, paravam em cada estação, perguntavam se ali tinha rabelista ou todo mundo era do lado do Padre Cícero. Eu tenho até um exemplo, se ainda tiver tempo, na minha cidade de Capistrano tinha 2 coronéis. Lá era pequeno, né, só tinha 2, coronel da Guarda Nacional. Então, um era rabelista e o outro era do lado do Padre Cícero. Quando o trem passou, que eles desceram, disse em cada estação, o coronel do lado do Padre Cícero veio receber, todo com a farda da Guarda Nacional. E aí ele perguntou, tem algum coronel, líder, alguém aqui que seja do lado seja rabelista? E o coronel, de uma forma bem ética, que inclusive naquele tempo era difícil, né? Disse, aqui em Capistrano, todo mundo é do lado do Padre Cícero. Aí eles entraram no trem e foram embora. E o outro coronel, que era contra, morava em frente. Mas ele evitou um conflito, que houve muitos conflitos. Né? Em Maranguape houve conflito. Então, era só isso, que eu vou pesquisar para a próxima aula, mas eu acho que o Padre Cícero não volta para o poder. Ele faz parte de um conchavo que foi feito para dar posse ao Franco Rabelo, e ele entra representando a oligarquia, porque ficou a cidade de Fortaleza e região metropolitana, que a gente diz hoje, toda do lado do Franco Rabelo, mais a zona rural, sobretudo o Cariri, com os coronéis que eram do lado do Padre Cícero. Eu acho que o Padre Cícero procurou isso porque ele já estava sem o apoio assim, da igreja, então ele procurou apoio político. Assim, na minha opinião, como historiador, assim, ele desde sempre esteve sempre sem o apoio da igreja, na minha opinião, na minha análise. Meu segundo ponto é que tem a questão do ditador, é uma palavra muito forte. Assim, ditador, sabe? Que assim, se a gente for olhar, eu sou do Nordeste, eu sou do Maceió. Eu não falei ditador, não. O Nogueira Scioli era ditadora. Nogueira Scioli era oligarca, era oligarquia. Então está se corrigindo, mas tudo bem. A outra questão... Eu errei. Não, tudo bem. Tudo bem. A questão toda é que, tipo, quem é do Nordeste hoje não sabe... Assim, a ideia de acabar com a oligarquia quer dizer governo de poucos. Quando é que acabou? Com a Scioli e os Rabelos aconteceu a mesma coisa. Tanto é que os Rabelos foram derrotados, voltou os Scioli e não deu nada. No final, não é família Rabelo. Não existia família Rabelo. Rabelo é um tenente do exército que vai dentro desse movimento
Sim, eu concordo, mas tem Seco, muitos né? historiadores que consideram família, porque eles tinham família forte no exército brasileiro. Família Ascioli, Ascioli não, Rabelo, tinha grande hierarquia dentro do exército brasileiro naquela época, principalmente aqui no Nordeste. Agora, lógico, se a gente for pensar como coronel, não, mas no exército, sim. Tanto é que eles foram colocados no posto com medo que os Asciolis voltassem ao poder. Por isso escolheram os Rabelos. Não é só um Rabelo, era um monte de Ele Rabelos foi o ali. líder, eles foram para a rua, foi um movimento de rua. O Nogrescioli mandou uma tropa de cavalaria numa passeata que houve, que até criança morreu. Aí, quando ele fez isso, aí a sociedade de Fortaleza ficou toda contra o Ascioli. Eu Aí entendo, mas esses também se a gente for militares... observar, o Rabelo, quando estava no poder, também matou muita gente. Não estou Na querendo justificar, Revolução, não, mas na assim, guerra, sim. Na quem guerra, está sim. no Mas ele poder, não quem se está no poder transforma. massacra quem massacra. Eu não estou Ele passou justificando só nenhum dos 3 anos dois. no poder, ele não chegou a se tornar Não chegou, eles não conseguem. coronel. Mas obrigado pela sua colaboração. Outra pessoa levantou a mão. Obrigado, professor. Pode falar. Boa tarde a todos. Parabéns pela aula, professor. Eu Nada, já isso aí. estive lá no Juazeiro. Eu visitei a sala da Beata. Tinha uma mesa que você tentava levantar a mesa e não levantava, alguma coisa assim. E outra coisa, eu gostei da explicação que o senhor deu sobre a questão política, a posição política do Padre Cícero. Porque naquela época o povo era imprensado. De um lado o cangaço, do outro lado os coronéis. Então, imagina a dificuldade que ele teve para começar esse trabalho social, sobretudo, e todo o trabalho dele, o religioso, o social, numa conjuntura dessa, tão complexa. Agora, eu queria perguntar o seguinte, deixa eu ver, tá. Se o padre Cícero era conterrâneo, ou contemporâneo, aliás, de padre Biapina, só isso. Vale a pena. Vou buscar isso. Qual é a Padre data Biapina dele? é antes do Padre Cícero. Eu acho que é antes, viu? Partição Eu dos seguidores concordo. do Padre Biapina. Ah, não. Tá. Obrigado. É Padre Biapina 1826. foi É promotor antes. de justiça em Quixeramobim, depois ele foi ser reitor ele se ordenou com 40 anos sem ter feito o seminário. Ficou numa quarentena, estudando, e ele foi diretor do reitor lá do seminário do Recife. Aí depois ele abandonou isso e foi construir casas de parto, que era tipo assim um hospital, né? E cemitérios. Outro seguidor do Padre Biapina foi o lá lá do Canudos. Conselheiro. Canudos também seguiu o Padre Conselheira, Biapina. dona conselheira. Conselheiro. Padre Biapina é anterior, inclusive, ao Canudos. Sim, Tá. sim, isso é Obrigado pela verdade. explicação. Quem tiver, Eu tenho duas questões. A primeira. tá Você vazando pode o áudio. segurar, Alguém porque podia está botar no ecoando. mudo aí, por gentileza? É o Francisco, isso. Obrigado. Obrigado. Então, a primeira questão é em relação ao cangaço, que eu vi que você também tocou nesse ponto. Mas há uma coisa que se tornou quase mitológica da relação entre São Cícero e o Lampião, né? Campeão. Eu já li várias coisas sobre. Alguns dizem que eles realmente se encontraram, que alguns dizem que Padre Cícero teria dado a ele o título de capitão, né? Outros dizem que eles nunca chegaram realmente a se encontrar, mas que o Lampião nutria realmente uma devoção, uma admiração ao Padre Cícero. Eu queria que você comentasse sobre essa relação, que eu digo que se tornou algo mitológico porque é até decantado, né? Tem cordéis, Cordéis, tudo isso, né? A relação, o que é que a história diz realmente sobre a relação de São Cícero, né, com o Lampião. São Cícero do Egito, isso é uma discussão historiográfica muito importante, né? A gente tem milhares de autores. Uns afirmam que não, outros afirmam que sim, outros afirmam que talvez.
Mas uma coisa outros até levam em consideração, será que Lampião se tornou mesmo capitão? Porque dizem que toda uma história ele pediu, ele não sabia ler, deram um papel qualquer para ele, entrar no registro, dar um papel e aí era o documento que não era nada e que ele acreditou que ele estava se tornando capitão. Tem essa questão também. Assim, como historiador, não tenho como cravar para você. Não tenho como cravar para você. Seria irresponsável da minha parte cravar para você. Olha, Padre Tibério, realmente ele se encontrou. Não Mas, há documentos. não. Não há documentos. Não, há uma discussão historiográfica. O que não é que não existem documentos, existem alguns registros. E aí esses registros deixam vazão a muita discussão. Então, quando a gente vai analisar, aí, por exemplo, tem outro historiador aqui participando, ele pode falar, ó, realmente, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, registro tal, realmente se encontraram. Como pode ter outro historiador que falar, não, mas isso aqui, esse autor não levou em consideração isso, aquilo. Entendeu? Mas o que a gente tem que levar em consideração no final, assim, eu sempre levo em consideração quando eu penso, é que realmente Lampião tem uma consideração enorme pelo Padre Cícero, isso não há dúvida. Eu acho que isso que a gente tem que... Aí muita pessoa vão justificar, mas como assim Padre Cícero está ligado a Lampião? Lampião que matava, Lampião que fazia desgraça no Nordeste. A gente tem que lembrar que Lampião, a figura do cangaceiro, é uma produção da miséria nordestina. A produção do banditismo, a visão da miséria nordestina naquele lugar ali. Eles não estavam, tanto é que tinha muito coronel que não existiam só, o mais famoso era o Lampião, mas existiam milhares de bandos de cangaceiros. E esses coronéis apadrinhavam esses bandos e às vezes para não atacar um cara diretamente, uma cidade de tal coronel, ataca lá, acaba lá com tudo, e assim vice-versa. Assim, confirmar para você, eu não posso confirmar, o outro historiador aqui conosco levantou a mão, acredito que vai dar uma contribuição legal. O padre Cis tinha, o Lampião tinha todo o respeito para o padre Cis. O Lampião entrou em Juazeiro, eu não tenho aqui a data agora, mas o Raimundo Girão é um autor que isso eu estudei há muito tempo atrás, mas não fez nenhum tipo de saque, nem nada, e teria se encontrado com o padre Cis. Agora, o diploma, o título, é porque nós estávamos no tempo da coluna Prestes e eles quiseram conquistar o Lampião, deram fuzil, o nome do fuzil naquele tempo era fuzil, parece que é Mauser, e o título de capitão. Só que esse título de capitão foi entregue por o único funcionário federal que tinha no Juazeiro, era da Secretaria do Ministério, não sei, da Agricultura. E ele que entregou esse título, quer dizer, não foi ninguém. Então, diz que o título ele era, né, foi um título assim, forjado, né, mas foi entregue por uma pessoa, e aí o Lampião assumiu o título, como é que diz? Incorporou, né? E recebeu os fuzis e não foi atrás da coluna Prestes, porque ele dizia que eles também eram macacos, que era como eles chamavam os policiais, né? E ele não foi atrás da coluna Prestes coisa nenhuma. Então, tipo, é aquele negócio, tem um historiador que fala assim, realmente, o cara, aí ó, pra você ver, ó, depende da versão. Tem gente que fala que é a secretária da Cultura, outros falam que é da secretária da Agricultura. Mas, em resumo, era um papel qualquer. Não existia Secretaria de Cultura. Secretaria de Cultura é coisa Não, nova. eu tô falando hoje, eu dei um exemplo qualquer, mas eu tô falando, um fala que é da cultura, outro agricultura, outro não sei do que, entendeu? Cada um falou alguma coisa, mas em resumo, a gente não sabe, assim, hoje a gente acha, né, muito historiador, e não tem como comprovar que o cara é capitão ou não, mas que ele incorporou, concordo completamente, ele incorporou essa questão de capitão, e além disso, ele não sabe que quando ele entrou em Juazeiro, ele se encontrou ou não com o Padre Cícero, ele não tem. Eu como historiador, e aí eu acho que sim. Mas não tem como comprovar isso para você. Eu não vou ser irresponsável e falar, não, Tibério, chegue nessa pregação e fale que o meu amigo, o historiador Jonathan Ferreira, disse, cravando que ele encontrou e que teve uma visão apocalíptica. Não faça isso. Essa, na minha opinião, não tem comprovação. É verdade, porque é uma coisa assim tão decantada, né? Assim, em cordel, enfim, em benditos, né? Quem é aqui do Nordeste sabe que eu estou falando, talvez alguém não conheça, né? Os benditos são os cânticos típicos do Padre Cícero, aqui do Nordeste, né? Normalmente eles começam com essa palavra, né?
Então, muitos benditos falam sobre isso, entre outras coisas, né? Então, achei interessante. Outra coisa que eu queria colocar, que você falou sobre a defesa de Dom Vanilo, para quem não sabe, o Jonathan, o Dom Vanilo foi um dos objetos da tese, não Dom Vanilo em si, né? Da tese, não, desculpe, do trabalho de conclusão de curso dele. Então, ele pesquisou muitas coisas, né, a respeito da Patrulha Nacional Cristã, que foi um movimento criado aqui por Dom Vanilo. E ele falando sobre a questão da defesa, né, do Dom Vanilo, e eu já pensei, porque Dom Vanilo era uma pessoa muito metódica, né? Então, provavelmente, ele escreveu essa defesa, né? Ele deve ter escrito essa defesa. Mas eu já falei com Dom Rommel tal, e não achei, né? Talvez seja um trabalho de busca, porque faz parte da história da igreja, né? Essa defesa escrita de Dom Vanilo para o do Padre Cícero. Você, nas suas pesquisas, não achou nada relacionado a isso, né? A única questão relacionada à defesa é o que o Dom Rommel fala, né? É mais ou mais utilizando a método da história oral, né? Mas, assim, esse documento eu não achei. Olha que eu revirei aquele arquivo e de cabo a rabo, né? Eu revirei aquilo, higienizei, digitalizei bastante coisa. Não achei. Eu acho que deve estar pelo Rio. Eu acho. Brasília, Ou em talvez. Brasília. Deve estar com alguém, ou infelizmente foi perdida. Que assim, eu não achei nada. E eu tinha muita curiosidade. Eu até abro aqui para Dom Bertol. Seria muito bom a palestra sobre os benditos do Juazeiro, né? Isso é muito interessante. É um trabalho muito interessante que trabalha alguns milagres, trabalha alguns dizeres sobre o que aconteceu, o pau de tambor. Eu até citei aquele bendito lá no início, falando quem matou não roube mais, quem roubou não roube mais, Romeiro de verdade, vive na fraternidade. Isso é uma parte de um bendito muito famoso dos Romeiros do Padre Cícero, que é muito interessante também. E é essa cultura popular que a romanização queria combater, né? Essa cultura popular que não era bem quista, bem vista naquela época, né? E é muito interessante mostrar como, mesmo a gente estando aqui em Alagoas, como no Ceará, como em Campina Grande, lá no Rio Grande do Norte, a ideia de religiosidade do Padre Cícero conseguiu transpassar o país. E conseguiu mostrar para outras pessoas de outros lugares da nossa federação chamada Brasil a lógica da religiosidade nordestina. Porque o bendito é a força do Nordeste para o Brasil, entendeu? Porque o bendito é uma expressão totalmente nordestina do sertão. É um negócio muito interessante, muito legal. Eu não tinha quando eu era mais jovem, eu não gostava muito de bandidos, né? Eu vou adiantando, o Tibério sabe. Mas depois que a gente vai amadurecendo e vai analisando, cada vez como a pessoa percebe como é forte o bendito, sabe? Culturalmente falando, historicamente falando, como ele é rico e como ele é emocional. Assim, para quem é encabense, cara, eu desejo muito que um dia vocês forem para a profissão de São Cícero do Juazeiro. Vocês vão ver a paixão daquelas pessoas andando muito pelo Feitosa, com o bendito na ponta da língua. E não é só cantar, é a emoção, entendeu? É um negócio que me deixa arrepiado. Um negócio muito bonito. Tibério sabe, Tibério vê isso todos os anos. A pandemia acabou um pouco desse sentimento, que agora é carreata, né? Que a gente espera que volte ao normal. Isso aí é em Alagoas? A Catedral de São Cícero é em Alagoas, no Feitosa. Primeira Esse catedral do bendito que você mundo. fala é na procissão em Alagoas? Maceió? Não só esse, um monte. Um monte de benditos. Esse bendito é um bendito clássico. Sim. Eu já fui na Romaria de Padre Cícero, aí eu achei muito interessante, impressionante, uma multidão de gente lá naquela cidade, eu achei uma coisa impressionante. E no século XXI, que muitas pessoas hoje, a gente sabe, e é bom colocar, a Igreja Católica passa por uma crise. A Igreja Católica Apostólica Romana passa por uma crise hoje aqui na América Latina. Uma crise de falta de gente mesmo. Não tá, tipo, não perderam tanto, mas estão perdendo as religiões protestantes, as pentecostais, as IUDs. Estão se adaptando melhor à tecnologia, estão correndo atrás. A nossa igreja também não passa por uma crise, mas a gente já
Todo mundo tem na sua diocese história de pessoas que foram para a religião protestante. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Não vai lá, não conheço ninguém. Você conhece. É muito difícil um protestante se tornar católico. E aí a gente tem que pensar, por isso que essas palestras são importantes, a gente tem que começar a pensar como é que se adaptar a esse novo tipo de pastoral, né? Tem alguns teóricos que chamam de pastoral digital. Como é que a gente vai se adaptar? Dias de Maceió, né? Tá trazendo uma grata surpresa, tá com o canal do YouTube, tá transmitindo as missas agora pelo Facebook. E aí eu acho que, na minha opinião, todas as dias têm que começar a fazer isso. E tem que começar a evoluir na nossa fé. Não estou falando que a fé clássica é errada, não, minha gente, mas eu estou falando, ou a gente evolui, ou a gente fica no caminho. Em algumas coisas o Darwin está certo, né? Licença, professor. Pode falar. Ontem eu estava pensando na pastoral da diversidade, pastoral da comunicação. Porque nós temos muitos membros da ICAB que tem blog, tem canal, celebra missa pela internet e tal. Se a gente se articulasse melhor, eu acho que a gente poderia crescer mais e divulgar o trabalho da ICAB. Eu sinto assim, tudo quanto é ICAB no Twitter eu sigo. Mas, assim, seria bom que tivesse essa preocupação, assim, orientação nacional, para que a gente valorizasse mais as redes sociais dos nossos irmãos que são da ICAB. Ou se articulasse os comunicadores, ou as pessoas que têm blog, têm uma rede social assim, pudesse se articular melhor para divulgar isso aí, divulgar a nossa igreja. Eu estava pensando nisso ontem. Porque quando a gente... Pode falar. Não, eu queria colocar que na minha fala inicial, eu sou dos que defendem que foi positivo, que foi salutar a canonização do Padre Cícero. Tanto foi que a Igreja Católica já suspendeu ele de ordem e está em um processo de canonização. Agora, eu vou mais além, eu pessoalmente, como historiador, e também da ICAB, né? Mas que era preciso canonizar a Beata Maria do Araújo. Essa sim, essa é mais santa ainda, mas eu sei que isso aí é polêmico, né? Até dentro da Eu nossa igreja, concordo, da Igreja Católica, nem se fala. Eu concordo com você nesse ponto. A gente pode se articular, ou você aí levantar documento, né? Porque para canonizar alguém tem que passar por um processo. Porque o que impacta, eu acho que você como historiador sabe, a pesquisa sobre a Beata de Araújo, o que aconteceu com ela foi uma tentativa de apagamento. É isso que empata as coisas, entendeu? Assim, tem esse livro agora que vai ser raro, daqui a alguns anos, quem não pegar agora não acha mais. Não acha mais. Por quê? Porque vai ser difícil. E a gente vai ver, dentro dos o pessoal que segue Padre Cícero, alguns não se lembram dela. Por quê? Porque a tentativa é de apagamento mesmo, acabar, não existiu, não foi tão importante. Tá voltando, padre. Mas está voltando, Jonas. Mas aí é que está, tendo um movimento, está tendo um movimento, né? Contrário. Eu espero. Eu acho que o movimento negro tinha que pegar a Beata, como pegou Dandara, por exemplo. Dandara, recentemente, eu faço parte de um grupo, que é o Grimal Tropical, e eu produzo o texto para ele. Dandara, o pesquisador de Dandara é muito mais uma questão de grupos sociais que defendem a existência dela do que realmente fontes, entendeu? Falta engajamento. E eu acho que, na minha opinião, esse engajamento tem que partir da Diocese de Maceió, não, da Diocese do Nordeste, pensar sobre. Eu acho que olha, aí é que está o problema, né? Tem que ter o bispo, tem que concordar. Eu penso que a Diocese de Maceió, que já tem o Padre Cícero, é o caminho mais fácil. Agora, eu vou fazer meu artigo, o encerramento desse curso, sobre a Beata. E vou fazer um cordel. Estou fechando um cordel. O cordel é bom porque é a linguagem popular, né? O outro cordel que tem, os cordéis, eles vão carregados de preconceito. Eu vou fazer um cordel dentro dessa linha. Por que aquela foi apagada? Porque era negra, que era analfabeta, porque questionava o poder, né? E esse poder, ele existe. Você sabe disso. Assim, quando ele está instituído, não é só o poder da Igreja Romana, não.
qualquer instituição, né? A nossa também, o poder cada bispo, tem o seu poder, né? Então, eu acho que eu vou recuperar, não sei se é recuperar, eu vou fazer meu artigo como historiador, como trabalho, porque eu acho que o IBEF ele dá a liberdade de se escrever sobre qualquer coisa dentro da temática da religião, né? Eu vou dar essa contribuição. E o cordel é para popularizar. Entendi. Como até Humberto mandou um negócio aí, né? Tem a questão do preconceito do machismo também, ligado naquela época. Com certeza, a mulher e tudo mais. Quando o Tibério e o Eugênio levantou a mão primeiro, o Eugênio pode falar. Tá, Eugênio? Francisco. Senhor Eu Francisco. acho que Pera, um minuto, Alan. existe, Deixa só o Eugênio, depois o Tibério, depois você. Eugênio, existe uma confusão. Essa questão da canonização gera uma confusão na cabeça não só da ICAB, mas dos católicos romanos. Seria interessante a gente divulgar fazer um importante trabalho de divulgação sobre a questão da canonização, porque se a gente não faz isso, a Igreja Romana, que sempre se opôs ao trabalho do Padre Cícero, depois vai sair como se fosse ela que saiu à frente. Então, acho que seria legal a gente usar meios de comunicação variados para divulgar que a colonização foi fruto da luta da ICAB, porque senão eles vão querer agora tirar proveito e o povo, como não tem muito conhecimento, vai na onda de Roma. Eu acho legal a gente bater na E já tecla tiram, né? da importância da divulgação. E já tiram, né, Eugênio? Sempre tiraram. Aproveita. Da oração sobre o Padre Cícero, do culto. Tibério? Perfeito, viu, Eugênio? Lembrando que em 2023 vai fazer 50 anos da canonização de São Cícero, né? Em 2023, você falando de divulgação e eu pensando nisso, né? Porque há muito tempo que eu venho pensando que 2023 não pode passar batido. É o jubileu de ouro, né, da canonização de São Cícero, tem que ser celebrado. Eu queria pedir licença ao Jonathan só para fazer um comentário a respeito da canonização aliás, canonização não, da Beata Maria Pode de Araújo. falar. Eu estou na igreja desde os meus 15 anos. Eu entrei com o Jonathan, né, juntamente na igreja, né, desde os meus 15 anos. E também era um pensamento dele, a gente sempre se perguntou que Maria de Araújo ela foi o objeto do milagre, né? Porque, como o Jonathan frisou na palestra dele, a hóstia se tornou sangue, mesmo quando outros padres davam a comunhão a ela, não só o Padre Cícero, né? Então a gente vê que ela era, vamos dizer assim, o epicentro do milagre. E eu questionei isso na minha chegada à igreja, porque que a Beata Maria de Araújo não teve um processo de canonização, né? Do Roma eu não tinha explicação, né? Foi levado do Padre Cícero e tal, mas hoje, o que é que acontece? Uma pergunta só para você. Quem é que conhece aqui São Manuel de Itapira? Mas eu conheço quase tudo. Eu não vou falar, eu não vou valer. Então, isso eu estou citando para exemplificar. São Manuel de Itapira foi canonizado em 1990, salvo engano, pela nossa igreja, né? Não lembro quem defendeu, quem foi o advogado do diabo, né, segundo o processo ali da gente, mas ele foi canonizado. Foi canonizado pela importância que ele teve, que o próprio Dom Carlos colocou, né, no Manifesto da Nação, que o nome da nossa igreja era uma homenagem, né, uma continuação ao trabalho do Cônego Amorim, né, e ele foi canonizado com o título de São Manuel de Itapira. Qual o grande problema disso? Nós canonizamos uma pessoa em que não havia uma devoção em prática. Então, nós invertemos o processo. Nós canonizamos para que pudesse se desenvolver um culto ali ao redor dele. Não funcionou. Não funcionou. Haja vista, muitos padres não conhecem São Manuel de Itapira. Conhecem o Cônego Amorim, mas não sabem que ele foi canonizado pela igreja, né? Não sabem que ele foi canonizado. Então, qual é o problema quando Dom Vanilo levou São Cícero para a canonização, e o Jonathan, não vou entrar em pormenor, que o Jonathan vai falar mais sobre isso. Ele levou
um nome de uma devoção que já era forte, já era conhecido, já era cultuado. Embora era cultuado no quintal, né? Que a imagem dele não podia vir para frente, né, da casa, mas havia um culto ao redor do Padre Cícero, pedidos de intercessão, né? Então, Dom Vanilo levou um nome para que a igreja, segundo o que Dom Carlos ali apregoava, que a igreja só fez confirmar, porque a igreja não faz ninguém santo, né? Ela só fez confirmar e inserir ele no cânone, ou seja, nos santos cultuados pela igreja. Mas a Beata Maria de Araújo, né, até onde eu sei, tá? Não havia um culto sistemático ao redor dela, como havia com o Padre Cícero. Então, assim, na minha humilde opinião, eu acho fantástico ideias que levem à canonização. Mas eu acho que talvez o caminho melhor fosse que nós começássemos nas nossas paróquias, nas nossas dioceses, um culto, que isso não é proibido, pedir a intercessão de Maria de Araújo. Ela não precisa ser canonizada para que a gente faça uma oração, para que a gente reconheça a santidade dela. E à medida que haja um culto ali sistematizado, firmado, então qualquer diocese, né, pode dizer, olha, nós temos um número de fiéis, né, consistente, sistemático, numa devoção mensal, numa devoção cotidiana ali a Maria de Araújo. Para que não aconteça como o Cônego Amorim, né? Como o Santo Antônio da Rocha Mármore, né? Que também poucos sabem que... Era esse Tibério que eu ia citar depois, Antônio da Rocha. Quem lembra de Santo Antônio da Rocha Mármore? Que é uma coisa controversa, que dizem que o próprio Dom Carlos teria canonizado ele ainda em vida, mas que é uma coisa contestada por outros. Aí o que é que acontece? Não adianta a gente pegar e dizer, pronto, aqui, agora é Santa Maria de Araújo. Tá, e daí, o que é que a gente faz com isso? Mudou alguma coisa? Só vai mudar se houver um culto. A gente não pode canonizar para criar o culto. O culto tem que existir para que a gente leve à igreja. Mas, assim, é a minha forma de ver. Só para que a gente não perca, assim, como São Manuel de Itapira, né? A gente não tem uma ladainha, a gente não tem missas celebradas no dia dele. Ninguém nem sabe quando é. 30 de agosto, tá? Para quem não sabe. Mas, e ele é considerado mártir, né? Enfim, para que a gente não perca o esforço... Só um minuto, Francisco, onde você é o Alan. Viu? Mas desculpe aí a interrupção. É só... Não, muito bem vista, muito obrigado. Alan, pode falar, perdão. Agora é a sua vez. Obrigado. Eu cheguei meio atrasado aqui, porque a última vez eu tinha entendido que a palestra era às 14 horas, 14 e pouquinho. Mas se for ficar gravado, depois eu quero assistir toda. Tá gravada. João, primeiro quero agradecer aí a tua partilha com a gente, né? Esses encontros, assim, precisa ser fomentado a formação nossa enquanto igreja, a formação filosófica, teológica, que Dom Bertol tem sempre sido um protagonista, e eu acho que a gente precisa valorizar cada vez mais. E a gente, como diz o ditado popular, a gente não ama o que não conhece. Então, assim, aquele logo da nossa igreja, né? A igreja que ama você, mas e você que ama a nossa igreja, né? Então, se você que ama, para amar a igreja, tem que conhecer. E nós precisamos conhecer a riqueza da nossa igreja. Eu acho que além da Maria... porque eu estou na cabeça aqui o nome da santa do Paraná. É uma santa popular, é uma pessoa, não é, na verdade, não é uma canonização, nada. A Maria de Conceição Bueno, é aqui de Curitiba. Tem muitos relatos, no túmulo dela tem muita foto, orações e cura e milagres e tal, mas a gente assim não explora. E eu acho que no Brasil deve ter muitas pessoas que com certeza estão diante de Deus intercedendo por nós assim de maneira fantástica, né? E algumas mulheres, como essa aí no Nordeste, né? Desculpa, eu não lembrei do nome agora. E essa de Curitiba, Maria de Araújo, né? E aqui é Maria Bueno.
Então, inclusive, tem até imagens já, tem imagens dela feita de gesso mesmo, na cultura popular. Eu acho que o Francisco vai fazer um trabalho fenomenal, e colocar a história dessa nossa querida, e por que não santa, né, do ponto de vista popular, ainda não reconhecido pela igreja, mas nós poderíamos, então, talvez fazer um mapeamento, por exemplo, tem a Maria Bueno de Curitiba, então há um protagonismo de algumas mulheres na vida do povo, e talvez a gente pensar, então, num artigo, fazer um artigo científico, mas também bolar um artigo para jornal, sabe? E a gente tentar divulgar, assim, em alguns estados, ver com algumas pessoas parceiras, né? E aos poucos trazer um pouco dessa história. E eu acho que é um momento especial que a igreja também precisa dar um passo no reconhecimento das mulheres, né? Coisa que eu falava já com outro padre do Rio de Janeiro, e nós temos a nossa dificuldade de sermos de vanguarda, né? Nós ficamos muito naquela com medo de perder a sucessão apostólica em relação da participação das mulheres na igreja, né? Enquanto outras, por exemplo, a própria igreja anglicana está há anos-luz na nossa frente. Então, assim, eu acho que a gente ficou meio travado, sabe? Depois da morte de Dom Carlos, nós não conseguimos fazer, colocar o dedo na ferida mais. Sempre com medo de perder a ideia, perder a sucessão apostólica. E a gente não conseguiu mais fazer, acho que, além vamos dizer assim, além de oração em missa, não sei o quê, nós não conseguimos avançar e demonstrar uma igreja pujante nesse sentido, sabe, uma igreja profética, uma igreja que aponta, né, como foi Dom Carlos. Então, assim, eu acho que temos muita dificuldade nesse sentido, e eu acho que a gente precisava, o concílio precisava ser menos centralizado, precisava criar câmaras de discussão, de elaboração de documento, para levar ao concílio propostas de linhas pastorais, de linha canônica, sabe, essas experiências, valorizar o protagonismo dos leigos. Tem muito leigo intelectual que pode colaborar de maneira significativa, a gente deixar de entender que não é só o magistério da igreja, é a palavra última e não sei o quê, precisa de ter um assessoramento, precisamos de investimento na área de comunicação social. Nós sabemos que o Conselho Presbiteral assumiu essa missão de estar cuidando do site, né? Mas nós precisamos, sim, de um e-mail institucional grande, que a gente possa ficar mais do que uma hora numa live. A gente precisa, então, ter esses mecanismos de tecnologias, mas, sobretudo, uma forma de uma pastoral de comunicação que seja possível viabilizar as articulações entre as dioceses. Não é possível mais nós ficarmos, então, ilhados nas nossas dioceses, né? Pensarmos para além dos muros, né, dos limites territoriais, porque senão nós nunca vamos conseguir emplacar também comunidades religiosas que não sejam necessariamente de direito diocesano. Nós não conseguiremos lidar direito com congregação, nós não vamos conseguir lidar direito com formas de vida religiosa que não seja ordenada direito. Então, eu acho que tem muita coisa para a gente rever, tem muita poeira para a gente tirar dos nossos altares e fazer, ó. Eu sei que somos pouco, mas nesse pouco aqui acho que dá para fazer muita coisa. É só isso, mas na verdade é uma contribuição, assim. Não, uma ótima contribuição. Ó, eu tenho algumas coisas. Antes de passar para o Francisco, a gente encerra depois, para não ficar muito tarde, tá, gente? Todo mundo ficar zen. Sobre essas questões que você levantou, são muito importantes. Eu acho, para muita gente que tem dificuldade, muita gente que não leva o Instituto tão a sério, eu acho que esses pensamentos vão sair daqui.
O Instituto de Teologia da Igreja é um mecanismo muito importante para pensar esse tipo de coisa que você levantou. Que essa, vou ser sincero, eu e o Tibério somos contemporâneos, sou um ano mais novo do que ele. Sou garoto ainda, ele tem a 15, eu tenho 14. Mas, quando a gente começou a pensar, esse tipo de discussão a gente não tinha na nossa época. Não existia esse tipo de discussão. E muita gente que está entrando agora e está tendo a oportunidade de entrar no Instituto, está começando a ter essa discussão. Por quê? Porque daqui vão sair cabeças pensantes para pensar isso a igreja. Tem que lembrar que a nossa igreja é muito nova ainda. E essas discussões vão acabar acontecendo. Agora, para acontecer, eu concordo que tem que acontecer. Tem que haver uma base teológica brasileira. E a base teológica brasileira, católica brasileira, é sair daqui. Sem essa base teológica brasileira, não tem como entrar nesse tipo de discussão. Porque todo mundo está ciente, né, nas suas respectivas dioceses. Todo mundo sabe das dificuldades que a gente tem nas nossas dioceses. Outra coisa cara, dá para utilizar rede social hoje. O mapeamento é uma ótima ideia. Eu conversei com o Tibério recentemente, tem que fazer um mapeamento histórico. Cada diocese tem que ter seu historiador, e seu historiador escanear a documentação para a gente criar um banco de dados nacional. Com tudo digitalizado de todas as dioceses. Para quem quiser pesquisar, ter lá. A gente tem que fazer isso. A gente tem que utilizar as redes sociais. Me diga uma diocese que fez o bannerzinho no dia 30 de agosto sobre São Manuel de Itapira? Ou Santo Antoninho da Rocha Mármore? Essas datas de santos católicos brasileiros é para todas as dioceses compartilhar e marcar uma outra. É para a gente viralizar a internet. E falta essa articulação. A gente tem que começar a pensar em articular isso, certo? Essa é a minha palavra final. Agradeço muito por passar para o Francisco. E aí depois, Francisco, você bate para Dom Bertão e o Dom Bertão encerra, beleza? Olha, eu sou chamado, quando me chama de Francisco, eu sou chamado do segundo nome, Arthur. Quando me chama de Francisco, eu quero que vocês sabem quem é. Valeu. Olha, eu só passei um registro. Hoje, o nosso bispo diocesano e o bispo coadjutor estão em Salitre, vizinha Juazeiro, ordenando um padre. Já houve umas tentativas e agora esse diácono está muito envolvido. É o diácono João Silva. Está sendo agora lá. Então, vai ter uma paróquia lá muito bem atuante. Agora, sobre a Beata, é o seguinte, ó, eu sei das nossas limitações. Eu sou diácono, fui ordenado em outubro. Então, eu estou, em termos assim de clero, ainda muito engateando, né? Embora eu tenha uma pesquisa anterior. Então, eu tenho que. Então, eu encomendei a imagem de gesso da Beata, de primeiro, o melhor santeiro de Pernambuco. Já tem um padre aqui na região Nordeste que faz um trabalho, e eu não vou poder botar na capela que eu estou construindo, a minha capela de taipa, né? Porque a gente só bota santo. Mas eu, vizinho à capela de taipa, tem o meu museu, entendeu? Então você entra para a capela, passa aqui pelo museu. Eu vou colocar as duas imagens da Beata e do Padre Cícero, e vou fazer o cordel. No título de cordel, eu vou chamá-la de Santa, porque no cordel pode tudo. Santa, Beata, pronto. Ela vai chegar no céu e no cordel pode. Agora, o outro trabalho científico eu vou fazer normal. Por que o do cordel? Exatamente para popularizar e contribuir com essa devoção que o Alain muito bem colocou. Eu estou entusiasmado com a Beata. Agora, não posso, assim, tem as limitações. Eu acho que vocês entendem, né? Eu não fui nem ordenado presbítero, de repente, né? Pode achar assim que eu... Então, mas eu como historiador e como na minha comunidade, no meu museu, eu coloco ela. E como cordelista, eu divulgo. E como cientista, eu faço estudo dela. Então, eu acho que eu estou dando essa contribuição. Bom, gente, só agradecer realmente ao trabalho do professor Jonathan e agradecer a participação de todos vocês. Sempre é bom estar aqui no nosso instituto e fomentando esse diálogo, essa pesquisa, esse trabalho que nós precisamos juntos construir como comunidade
que pensa, né? Que pensa a igreja do amanhã, né? Essa questão do São Cícero do Juazeiro, ela ainda é incipiente dentro da igreja e a gente precisa fazer mais encontros para falar sobre esses assuntos que são tão próprios da nossa igreja e que muitas vezes nós esquecemos realmente, né? Então, agradeço aí a contribuição do professor Jonathan e lembro que o nosso próximo encontro será daqui a 15 dias, tá, professor? Para trazermos a segunda parte dessa palestra e também falarmos mais especificamente dessa canonização e da proposta dentro da igreja brasileira mesmo, né? A ICAB tem essa proposta de santos populares, a gente precisa realmente articular isso, né? Eu fiquei muito assim entusiasmado até com as sugestões que vieram desse nosso encontro de hoje, né? E vou procurar também conhecer mais aqui pelo Goiás também os nossos santos populares, porque nós temos muitos aqui, né? Para a gente poder começar também a inserir esse trabalho no meio do nosso povo. Então, eu agradeço a todos vocês e dou por encerrado esse nosso encontro e espero revê-los no nosso próximo encontro com o professor Jonathan, aí no primeiro sábado de dezembro, né? Será no dia 4 de dezembro, tá certo? Forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.